Então eu quis dar para vocês uma ferramenta de trabalho. Eu não quis dar para vocês uma ideia motivacional sobre o trabalho. Beleza? Uma segunda coisa que muda o jogo também é o servir. Trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Servir eu falo rapidamente. Rapidamente, e aqui eu queria que vocês me ouvissem com muito carinho, sabendo que eu sou filho de português. Minha mãe é portuguesa, de Viseu, Vila Nova de Paiva. Que é um lugar lindo, por sinal, hein? Eu adoro. Minha mãe é do Touro, mais precisamente. Tu é do Touro? Minha mãe é do Touro, mas designadamente Touro. Uma aldeia, né? 890 habitantes tem o Touro. Aquilo é lindo, 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 lindo. Então, atenção. Ano passado, dos 365 dias do ano, eu passei praticamente, passei 98 dias em Portugal. Ok? Ano passado, fora todas as outras vezes que eu venho a Portugal. E há uma coisa no português que vira piada às vezes. Tem um jeito de trabalhar, e se vocês, os 2.000 pessoas que estão aqui, vocês virarem também essa outra chave, muda. Eu vou dar para vocês um exemplo. Está no grande campo do serviço. Atenção, eu sei que não é por mal, mas o fato é que gera distância. Tu é brasileiro? Tu? É. Você. É? Pronto, tá rindo. Porque assim, ontem a gente chegou ali num restaurante, não vou dizer qual o nome. A comida era fantástica. O dono era fantástico. E depois que você entende, tá tudo bem. Mas olha só. Uma pessoa da minha equipe abriu o cardápio de sobremesas e começou a olhar aqueles nomes e perguntou para o senhor: o que é essa sobremesa aqui chamada baba de camelo? Aí o senhor olhou e falou assim: é uma baba e não é de camelo. Aí eu tentando criar um clima bom, né, ali, porque eu já sei como funciona o português, eu olhei para o senhor e falei assim: leva ovos. Porra, óbvio, 100% dos doces portugueses levam ovos, né? Eu levantei a bola para ele cortar, ou seja, e aí, desenvolve, do que é feito a sobremesa? E ele disse assim: sim senhora, leva ovos e outros ingredientes que eu não sei, não sou eu que faço. Leva ovos e outros ingredientes. Mas é uma atrás da outra. Atenção, eu estou falando isso com todo o carinho do mundo. Eu amo vocês. Eu amo minha mãe é portuguesa. O que a pessoa da minha equipe queria saber quando ele perguntou? Ele queria saber como é feito o doce. Baba de camelos. De camelo, sei lá. Acho que é um camelo. Baba de camelo. Bem, eu sei que não é uma baba de um camelo. Isso eu tenho certeza que não é. Agora, entende ou não? Só que às vezes, atenção, pessoal, ouve isso com o coração. Ouve com o coração. Eu vejo a conversa entre vocês mesmo. Não é só com um estrangeiro. Entre vocês. Às vezes vocês não se adiantam para resolver uma questão. Vocês não se adiantam, vocês não percebem isso muitas vezes. As demandas são feitas, os pedidos são feitos, não é? E vocês não tentam buscar uma solução subjetiva. Vocês são um povo muito direto. Isso é ótimo, né? O próprio uso, o não uso do gerúndio, o brasileiro fala estou indo. A gente usa muito gerúndio. Vocês não usam gerúndio nunca, ou muito raramente, né? É muito raro usar o gerúndio. É sempre o ir, o vir, o estar. Vocês usam o infinitivo, é seco. Técnica, pessoal. Ó, isso aqui é técnica de envolvimento. O gerúndio, atenção, vocês viram isso no colégio, não sei se vocês lembram. O gerúndio, o indo, o vindo, o estando, fazendo. O gerúndio, ele imprime uma ideia de envolvimento. Não é isso? Se esforcem um pouco mais para usar o gerúndio. Eu sei que isso é uma coisa boa, mas agora é o psiquiatra falando. O gerúndio, ele dá uma ideia de acolhimento, de envolvimento, de estou indo contigo. Entendeu ou não? Tudo que uma pessoa que vai comprar uma casa ou vai alugar, ela quer alguém indo com ela, fazendo junto. Ora, se ela soubesse fazer sozinha, ela não procurava vocês. Isso parece óbvio. Não é isso? É verdade. Então olha só.
Eu tô, eu tô, eu tô tentando dar para vocês ferramentas práticas e não ficar só no campo da teoria, ok? Primeira, Instagram, no grande campo do trabalho, no campo do servir. Do servir. Eu gostaria muito que vocês fizerem isso, vai mudar o jogo. Se vocês, antecipassem, fossem menos diretos, entendessem que nem toda demanda, nem toda solicitação que as pessoas fazem, nem todas elas são claras. A gente tem que comunicar de algum modo. Mas, em geral, o ser humano ele é cheio de dúvidas na cabeça. Ele não sabe exatamente se é naquela região que ele quer a casa, se ele pode ou não alugar ou comprar. É ou não é assim? São as dúvidas, as coisas não são tão claras e diretas. Se você consegue sustentar aquele cliente, ou aquele possível cliente do teu lado, envolvendo-o, ele se sente um pouco parte da família, ou seja, você está ali para resolver de fato um problema dele com amor. Isso faz sentido, cara. Vendedor tem que ter essas manhas, tem que ter essas técnicas. O uso do gerúndio pode mudar. Tá ou não? Beleza? E não ser tão direto muitas vezes. Quando a gente entra, aqui o brasileiro falando, né? Às vezes a gente entra em loja ou faz certas solicitações, há uma secura. Vocês percebem isso em vocês ou não? Só para saber. Quem percebe isso em vocês, levanta a mão. Pessoal, olha só, vou repetir. Eu não estou falando mal de vocês, eu amo vocês. Só que assim, tem que ter um pouco de coragem para vir aqui, pá, né? Falar dessas coisas. Mas, enfim, eu quero que vocês vendam mais, que vocês fiquem melhor. É só isso. E agora um terceiro aspecto, para vocês em concreto. Você lembra? Trabalhe, sirva, seja forte. Seja forte, galera. É um outro ponto fundamental. Força. Força. Ninguém conquista. Atenção. Eu conheço muita gente que conquistou muita coisa na vida. Eu faço parte de um círculo de pessoas que conquistaram muita coisa na vida. Conquistaram seus sonhos, conseguiram dar um conforto melhor para a família, né? Eu não conheço ninguém que fez isso sendo fraquinho, né? Força é importante. Força. E agora eu queria falar, como psiquiatra, para homens e mulheres. Homens e mulheres, ok? Existe hoje no mundo uma ideologia que tira de homens e mulheres um certo vigor para realizar as coisas. É como se hoje fosse feio ou não se pudesse mais ter força, ter ideias, ter o que eu vou chamar de responsabilidade. Existe miseravelmente no mundo uma onda de ideias que tira a coragem de todo mundo. Os homens, quando a gente vai falar com algum homem, isso em todo canto, não é só em Portugal, não é só no Brasil, não é só na Inglaterra, não é só, conheço gente de todo mundo. Os homens, a maioria, fala como se tivesse um açúcarzinho na língua, sabe? Já viu? Vocês reparam isso? O negócio, você não vê fibra ali, você não vê disposição, todo mundo meio frágilzinho, coisa feia mesmo de ver. Eu fico imaginando nossos avós, nossos bisavós na guerra, convocados, né? E você vai falar, não, meu cabelo vai despentear. Isso não pode ser a vida. Estou falando de um jeito mole, que não convence, que não anima, né? Então imagina só que quando soltasse testosterona para todo mundo, tá entendendo o que eu quero dizer ou não? Então imagina que eu vou chegar numa loja, eu vou enfiar 4 milhões de euros para comprar uma casa e um sujeito meio molinho me atende. Visualiza a cena.
Eu não vou gastar meu dinheiro, óbvio. Ela não sabe o que está fazendo. Pessoal, atenção. Vocês lidam, claro, a gente está falando só de casas de 4 milhões de euros. Vocês lidam com todos os tipos de estratos sociais. Mas não importa se são 4 milhões de euros ou são 500 mil euros. Você está falando de um montante de dinheiro muito relevante para a maioria das famílias. Às vezes é tudo que elas têm. Às vezes é mais do que elas têm. Elas estão se endividando. Vocês têm que passar confiança. E tem um elemento de força que, atenção, não é truculência, não é, sei lá, falta de educação, é postura, né? Está nesse momento em Portugal um sujeito chamado Jordan Peterson, né? Colega, né? Nós frequentamos a mesma cena, etc. E há um psicólogo, ele não é psiquiatra, ele é psicólogo canadense. E num dos livros dele, ele abre, são as 12 regras para a vida, tá? Então, a coisa que ele fala lá que é evidente, isso é neurociência pura e simples, que a postura, ou seja, costas eretas, cabeça reta, isso dispara na gente, ou seja, dispara em mim. Se eu ando assim, ando com as costas, né, eretas, cabeça na linha do horizonte, isso dispara em mim uma quantidade de neurotransmissores que me tornam mais ativos, atentos e responsável. Dito de outro modo, andar sempre meio curvadinho, olhando para baixo, meio, a vida é isso. Faz com que a sua dopamina e a sua serotonina, que são neurotransmissores, fiquem baixas. E a sua capacidade de se comprometer e querer conquistar diminui. No nosso cenário, a gente está falando de uma coisa que é muito óbvia. Vocês vão vender menos. Vocês vão começar a ter dúvidas sobre se você quer fazer na vida ou não. Às vezes por uma simples mudança de postura comportamental. Ou seja, mais uma coisa prática e concreta. Fibra, galera. Fibra. Né? Ou seja, postura. Sorriso no rosto, que é muito difícil para muita gente. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Muita gente acorda e vai dormir sem lançar um sorriso para o mundo. E aqui já entra o quarto ponto. O quarto ponto que eu queria falar, que é o não encha o saco. Então, trabalhe, sirva, seja forte e não encha o saco. A gente está no momento de fazer networking, de gerar contato e conexão, de trocar experiência, né? Ou seja, o pessoal dos Açores falando com o pessoal da Madeira, o pessoal da Madeira falando com o pessoal do Restelo, o pessoal do Restelo falando com o pessoal da Costa, da Caparica, e assim por diante. Eu lembro que uma vez eu estava servindo o exército, eu servi o exército, né? E aí, lá teve uma coisa que tinha um período do estágio, né, do treinamento, era o acampamento. E o acampamento era uma coisa terrível. Ficávamos 4 dias sem comer direito, sem tomar banho, sem dormir, fazendo treinamentos e progressões no Rio, né, na selva. Isso o Brasil que não tem guerra, né? Ou seja, enfim. Mas era, então, aí pronto. Aí no meio daquela cena toda, os meus colegas de pelotão, muitos deles nervosos e chorando, e muito tensos. Eu olhei para aquilo tudo e achei graça. Porque não tinha um inimigo, não tinha nada acontecendo. E eu ainda recebia um soldo. Eu imaginei, eu estou numa colônia de férias remunerada, né? Pula para cá, pula para lá, atira E aí teve um certo momento que eu ri, eu comecei a sorrir, eu comecei a achar graça de tudo que estava acontecendo. E o major olhou para minha cara e falou assim: aspirante, tá rindo de quê? Eu falei: desculpa, major, é que está muito engraçado isso aqui. E aí continuei andando. Aprender a sorrir no meio de tudo. Se eu entro numa loja, se qualquer cliente entra numa loja e encontra, desde a atendente, passando pelos vendedores, pela moça da limpeza, pelo gerente, eles estão com uma cara agradável, o que acontece na pessoa que entrou na loja? Isso é neurociência pura e dura. Gera conexão, abertura, intimidade. Não é isso? E vamos lá. Como é que é teu nome? Micaela.
Eu não conheço o Micael. Se o Micael chega aqui no final e pede assim, ô Ítalo, tu tem 100 euros para me emprestar? Eu vou dizer, pô cara, tô quebradão, não tenho não. Né? É o que um carioca falaria. Óbvio, eu não conheço o Micael. Imagina, eu vou emprestar 100 euros para ele. Né? Agora, se a Carol, que trabalha comigo, fala, Ítalo, tem 100 euros para me emprestar? Eu falei, tenho, Carol, toma aqui. Isso é óbvio da vida? É ou não é verdade? A gente tem uma facilidade maior de abrir a carteira para quem a gente conhece ou se sente íntimo. Isso é óbvio. E eu fecho com uma última experiência, é uma experiência. Não é uma... Eu fiz uma experiência quando eu era mais novo. Eu tenho uma experiência... Ou seja, para pedir dinheiro é só chegar sorrindo para os outros, né? Já reparou? Não é bem assim. Não é, foi bem isso que eu quis dizer. Eu fiz uma experiência quando eu era mais novo. Olha o que aconteceu. Eu era mais novo, estava com meu carro. E meu carro enguiçou. Ok? O meu carro parou de funcionar. Num lugar distante. Eu liguei para o reboque. E o reboque começou a demorar muito para chegar. Eu comecei a ficar com fome. Era mais novo. Com fome. Abri minha carteira. E não tinha um centavo. Não estava com dinheiro vivo. E não tinha cartão para sacar. Eu estava, ou seja, sem dinheiro. Esperando o reboque, ficando com fome, parado numa rua mais ou menos movimentada, lá do Brasil. Eu pensei, vou fazer uma experiência. Olhei para aqueles, lá no Brasil, aqui agora está assim também, né? Lá no Brasil tem muita gente pedindo dinheiro. Não é isso? Mas quando você, atenção que eu vou falar aqui e vem comigo. Vê se não é assim mesmo. Visualiza comigo a cena. Em geral, as pessoas que nos pedem dinheiro na rua, olha só, eu não estou julgando, eu só estou analisando o fenômeno, hein? Não é um critério, não estou fazendo juízo de valor, eu estou analisando o fenômeno, pode ser? Em geral, as pessoas que nos pedem dinheiro na rua, elas são diferentes, atenção, né? A aparência delas é diferente da nossa, é ou não é verdade? Você reconhece quando alguém está vindo pedir dinheiro, logo, é porque tem uma diferença, né? Se uma senhora bem vestida, com uma bolsa, né? Arrumada, não rasgada, penteada, uma senhora se aproxima de você na rua, é ou não é verdade? Você sabe que ela não está vindo te pedir dinheiro, ela está vindo te pedir uma informação. Não é assim? Sempre assim. Não é a experiência que todos nós temos? Agora, se uma senhora descabelada, pele suja, sapato rasgado, se aproxima de você, você já diz assim, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Não é? Você já sabe que ela está vindo te pedir dinheiro. Eu sei que é feio, mas não é assim que a gente faz instintivamente? Por que a gente faz isso instintivamente? Porque quando a pessoa é diferente de nós, ou tem uma cara fechada, a gente liga um sistema de defesa que nos afasta. Tá ou não? Então, naquela ocasião, quando meu carro deu defeito, e eu comecei a ficar com fome, e vi os menininhos na rua, sem camisa, meio sujos, pedindo dinheiro, eu comecei a observar. E a maioria dos carros que ali paravam não abriam a janela e não davam moedas e nem dinheiro para eles. Porque o sistema de defesa estava ligado. O que eu fiz? Eu fiz uma experiência. Eu fui no meu carro, botei um bom casaco, ajeitei meu cabelo e fui para o sinal, igual os menininhos, pedir dinheiro para os carros. Eu fiz essa experiência. Assim, ó, com licença. E aí, a primeira impressão, todo mundo abria a porta, ou abria a janela. E eu contava a história, falei, olha, tudo bem? Eu estou com fome, porque meu carro enguiçou. Aquele carro é meu, e era um bom carro. Meu carro enguiçou, eu estou com fome e não tenho dinheiro. Porque eu estou sem minha carteira. As pessoas olhavam para mim, olhavam para o carro e a quase totalidade das pessoas que eu abordei me deram dinheiro. Olha como é que o mundo é injusto. Eu que não precisava, porque bem, eu não sou faminto, né? não sou um imigrante nem nada, eu estava na minha cidade, tudo bem. Eu ganhei muito mais dinheiro naquele dia pedindo do que os menininhos do sinal, que de fato não tem dinheiro nem estavam com fome de verdade. Lição. Qual que é a lição? As pessoas abrem mais a carteira quando são abordadas com simpatia. Essa é a lição.
Se elas entram na sua loja, ou se vocês vão mostrar um imóvel, um apartamento, uma casa para elas, com uma cara fechada, ou, e aqui eu queria entrar com vocês mais no coração de vocês, ou pensando em dívida, pensando em problema, pensando no que está lá fora, e não apaixonados pelo imóvel que vocês estão mostrando, querendo resolver um problema real daquela pessoa, totalmente ali e sorrindo, a chance, portanto, de vocês converterem em venda cai drasticamente. Guarda isso, vai mudar o jogo. Então, olha só, recapitulando, e com isso meu tempo já se encerra. Trabalhe, sirva, seja forte e não encha o saco. Para a gente hoje, trabalhe, avançar no território digital. Faz sentido ou não? Beleza? Sirva, antecipe problemas, use mais gerúndio, envolva. Seja forte, postura, serotonina, dopamina, beleza? E não enche o saco, abra um sorriso. Com essas 4 coisas básicas, simples e concretas, o curso da vida de fato pode mudar. Muito obrigado.